Então, vamos para um texto no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Eu passei para o pastor Éder, pastor Éder, e esse daqui, e eles passaram para vocês, todos já receberam, né? Esse aqui são algumas dicas, porque quando eu orei ao Senhor para o que falar a vocês, ele veio ao meu coração, passe isso aqui para eles. Então, meus irmãos, esse aqui são reflexões da prática do ensino. São reflexões da prática do ensino, tiradas das Escrituras. Observar e ensinar, o primeiro. Coração ensinável, o segundo. Eu vou começar no primeiro aqui, tá? Como Cristo ensinava, a gente vai ver isso daí. Eu não vou conseguir passar tudo para vocês, mas depois vocês pegam, né? Coração disposto para ensinar. Então, isso aqui, gente, é o resultado de uma pessoa que lê a Bíblia todos os dias. Todos os dias eu leio a Bíblia, todos os dias, com muita atenção. E aí, na minha leitura, o Espírito Santo foi mostrando essas coisas para mim. Olha isso aqui, ó. Ensina isso para eles, escreve isso. Então, na leitura minha, agora eu estou nessa Bíblia. E essa Bíblia aqui eu já estou, deixa eu ver onde eu estou. Eu estou finalizando Êxodo, para começar Levítico. Mas fazendo, igual eu falei para vocês, a leitura e o estudo dos rodapés, onde são outros mestres ensinando a gente. Certo? Além das notas de rodapé, tem também muitos estudos importantes, tudo voltado para esse tema do aconselhamento. Muito importante. Então, vamos para 1 Timóteo, capítulo de número 3. 1 Timóteo, capítulo 3, o texto diz assim, versículo 1, fiel é a palavra, se alguém deseja Opa, não é isso não, espera aí. 2 Timóteo, irmãos, perdão, 2 Timóteo, deseja o episcopado, um irmão enroscou, falou, o psicopato. Quem deseja o psicopato? Alguém falou, psicopato, acho que está errado essa palavra aí, mas já tinha passado. Então, olha o que diz o texto, 2 Timóteo 3, né, versículo 1. Mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis, no original, é perigosos. Perigosos. Quando fala de últimos dias, meus irmãos, tá relacionado entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Para os apóstolos também era últimos dias. Mas para nós é os últimos dos últimos, dos últimos, dos últimos. Pronto. Agora, essas características que aparecem aqui são 19 no total. Do versículo de número 2 até o versículo 5. Não vou ler todos, mas aqui tem 19 comportamentos que seriam típicos dos últimos dias. Mas o pior deles está no versículo 5. O pior diz assim, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Então, aqui, meus irmãos, esses comportamentos que estão aqui, é tudo dentro da igreja. Não é fora, não mundo não, porque isso aqui no mundo já existe há muito tempo. Isso é comportamento que seria observado dentro da igreja. A prova está no versículo 5. Então, tem a forma da piedade, tem a aparência, mas não tem o conteúdo. Não tem o conteúdo. Então, nós estamos vivendo esse tempo. Aí o primeiro conselho para quem está vivendo nessa época é foge. Esse é o primeiro. Foge desse modelo de pessoa que tem um discurso e tem um comportamento diferente. Um discurso e um comportamento. Fala bem, tem domínio das palavras, mas nos bastidores tem mau testemunho, tem coisa ruim, não é uma pessoa para você seguir. Olha o versículo 10, segundo conselho. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Então ele diz, segue exemplo de pessoas que combina
o ensino com a conduta. Então, você vai seguir modelos de pessoa que tem uma conduta baseada no seu ensino, que prega o que ensina, ensina o que prega. É basicamente isso. Ele segue esse exemplo, certo? Uma vez o Dr. Shedd disse que existem pastores e caçadores. Ele diz que a maioria dos que estão na TV são caçadores. E na internet, no YouTube, viu? Cuidado, muito cuidado. Aparecem pessoas no YouTube que leu 2 ou 3 livros de teologia e acreditam que são teólogos. E ficam opinando, falando um monte de bobageira, meus irmãos. Então, nós precisamos seguir o exemplo, né? Olha o verso 14, terceiro conselho. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Então, aqui é perseverar na doutrina, perseverar na palavra. Então, nós estamos vivendo nos últimos tempos, e o apóstolo está dando conselhos para quem vive nessa época. O primeiro é no verso 5, foge desse modelo. Não se deixe influenciar pelo cântico das sereias. Você tem que observar a conduta do mestre, do pregador. Segundo, procura seguir pessoas, porque a gente sempre se espera em alguém. Pessoas que têm um ensino baseado naquilo que ele vive, que ele passa essa convicção, e você conhece, não tem nada contra essa pessoa. E o quarto é, permaneça firme na doutrina, persevera. E aí, o terceiro conselho. E o quarto conselho está aqui no capítulo 4, versículo número 2. Então, essa é uma sequência, né? Capítulo 4, versículo 2 diz, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Então, esse é o quarto conselho para nós que somos mestres, que temos a oportunidade de ensinar a palavra, nesse tempo que nós estamos vivendo. Você cuida de você mesmo, não descuida do teu devocional, do teu tempo com Deus, todos os dias. Você precisa ter um tempo com Ele. Leia para mim aí, por gentileza, alguém. Primeiro, Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus 6, versículo 6. Essa é uma parte importante. Você precisa ser conduzido pelo Espírito Santo. Precisa ser conduzido por Deus. Então, Ele está chamando você para esse tempo. Quem vai ler para mim? Em voz alta. Mateus 6, versículo 6. E o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Olha que coisa impressionante. Ele diz assim, entra no teu quarto. Essa palavra quarto no grego é um depósito, uma despensa, um lugar que não tem janelas para fora. Só tem uma porta de entrada, não tem janelas para fora. Então, é aquele quartinho reservado que você não vai ser incomodado, que você não vai se distrair. Esse é esse espaço aí. Entra nesse lugar, nesse quarto, que não tem janelas para a rua, para fora, e aí, lá, você e Deus, você vai passar um tempo na presença dEle. Vamos ver Mateus capítulo 10, versículo 27, na NVI. Quem tem a NVI? Isso é coisa de mestre mesmo, que a gente fica comparando as versões. Mas a NVI nesse texto é muito linda. Quem vai ler? Mateus 10, 27. Já está aqui na tela. Esse povo da mídia é show. Bom, está lá. Mateus 10, 27. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. Essa é a primeira parte do texto. Vamos para a segunda. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Então, vamos na primeira parte. O que eu digo a vocês na escuridão
Quando fala na escuridão aí, na verdade, é melhor dizer assim, no secreto, no oculto, sabe? E aí, a escuridão Bom, deixa eu ver se eu consigo explicar para os irmãos. Quando o judeu vai orar no no Muro das Lamentações, principalmente que a gente tem mais visão lá, eles têm um pano que eles põem no pescoço, que eles chamam de talit, sabe? Eles põem aqueles panos lá, né? Bem, e eles estão orando ali. Tem um momento da oração que eles puxam o pano para a cabeça. Eles cobrem a cabeça com aquele pano. Mas chega uma hora da oração que eles puxam o pano para frente do rosto. Esse é o momento da escuridão, que é traduzido de uma forma que eu acho que não é boa, mas melhor seria, eu digo a vocês, no secreto, no oculto. É baseado em cima desse costume de puxar o pano. Aí quando ele diz assim, quando você puxar o pano, vai ser só nós dois. Aí eu vou falar com você. Olha só. E a segunda parte, ele diz assim, o que é sussurrado, aí está o segredo. Não vai gritar. Ele vai falar no teu coração. Vai falar lá no teu coração. Vai deixar uma impressão lá. Há algo na tua cabeça, no teu coração, que não sai. Então, esse é o momento. Por isso a gente precisa ter esse tempo com o Senhor, meus irmãos. Eu disse aqui para vocês, vocês são mestres, vocês têm o dom dado pelo Senhor. Qual é o dom que o mestre tem? Palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria é o dom que está em 1 Coríntios 12. E tem a palavra do conhecimento, mas isso aí já é outra coisa, é a palavra da ciência, é a revelação de coisas ocultas. Isso é dado mais para evangelistas, pessoas que têm o dom de revelação para curar, para expulsar demônios. Agora, o mestre é a palavra da sabedoria, que é a capacidade de compreender as Escrituras mais facilmente do que os outros. É a capacidade de transmitir as Escrituras também, com mais facilidade. Esse é o dom espiritual que o mestre tem, porque ser mestre é um ministério. Ser mestre é um ministério. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Porque ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, ele aí é Cristo. Cristo que faz essa escolha, sabe? É ele que escolhe as pessoas que vão exercer esse ministério. E quando ele te dá o dom, o ministério, que é o serviço, ele te dá o ministério de ensino, ele te dá o dom, que é a palavra da sabedoria. Então, a palavra da sabedoria te dá a capacidade de encontrar respostas mais rapidamente para qualquer situação dentro das Escrituras. Então, existem graus, lembra que eu disse, de mestrado? Vai depender da sua dedicação. Vai depender. Então, à medida que você vai dedicando, vai aperfeiçoando isso daí. Você tem capacidade dada por Deus para pegar mais rápido do que os outros. E para fazer a conexão. Quando você ouve outros ensinos, você conecta mais rápido por causa desse dom. Amém, Jesus? É um dom de Deus, muito maravilhoso. Então, agora observe aqui o texto 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Diz, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse é o tempo. Não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres. Olha, os caras são mestres. Gente, você ouve aqueles caras falando na TV, eles conseguem escafunchar um monte de coisa lá para falar só o que eles querem. Olha o teu, porque rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, eles sabem fazer certo, mas fazem errado, porque são mestres. Eles aprenderam, mas só que eles focam somente num assunto, segundo as suas cobiças. Sabe, Jesus sabe que a gente precisa se alimentar, se vestir, precisa de tudo isso daí, pagar contas,
Mas isso nunca pode ser o foco da nossa vida. Nunca, porque esse é o foco dos gentios. Mateus 6, versículo 32, Jesus diz, são os gentios que procuram isso. São os pagãos. Disse, olha, não fiquem preocupados com o que você vai comer ou vai beber, porque o corpo é mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a veste. Ele disse, os pássaros, está falando a fauna, né? E as flores, a flora, é como se falasse toda a natureza. Deus cuida deles, Deus cuida de todos eles. Então, você deve buscar o reino de Deus, em primeiro lugar. E antes de tudo, antes e acima de tudo, buscar os interesses de Deus. Porque Ele vai ler o teu coração, e Ele vai atender os desejos do teu coração, se você se agradar dEle primeiro. Esse é o segredo. Davi sabia o segredo da prosperidade. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então ele disse, olha, foca nele. Irmãos, existiu um homem que experimentou tudo que existe nessa terra. Existiu um, chamado Salomão. Tudo que os homens procuram, ele fez de forma exponencial. Sabe? Ele teve até muitas mulheres. Ele teve mulheres negras, mulheres brancas, mulheres japonesas, mulheres gordas, mulheres magras. Parece aquela música lá daquele cantor aí do mundo. Pois é, tu. Não é porque tem homem que acha que tem muita mulher, ele teve muita. 1000. Não, ele teve palácio, ele tinha pomares, ele tinha açudes, ele tinha todo tipo de animais exóticos, ele viajou muito. Pois é, ele diz, gente, eu fiz tudo isso, tudo. Sabe qual é a conclusão? Não tem nada lá, é tudo vazio, não tem propósito. É como se ele falasse, gente, nós não nascemos por causa disso. Mas tem gente que vive só em função disso. Ontem mesmo eu estava assistindo o jornal, aí vi umas pessoas lá falando sobre futebol, e aí o Neto, né, falando lá, e ele é meio agoniado, tudo. Aí eu disse, olha, esses caras vivem só em função disso. Eles pensam isso o tempo todo. Mas isso aí não leva ninguém para o céu. Não leva ninguém para o céu, para a eternidade. Sabe? Mas tem gente que a vida daquela pessoa é voltada só para aquilo ali, ó. Gente, nós não nascemos por causa disso. Essas estruturas que existem para a gente viver, foi criada por Deus, mas só para a gente viver. Isso aí não é a razão da nossa existência. A gente não existe por causa disso. Sabe por que a gente existe? Por causa dEle. Ele nos criou, e nós somos dEle, ovelhas do seu pastoreio. Ele criou a gente para Ele. Esse é o propósito da nossa existência. Ele. Só Ele. Então, participar com Ele da sua obra, do seu reino, conhecê-lo. Olha o que Jesus disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, o Cristo, a quem enviaste, o Messias. O que Jesus está dizendo? Igual eu estava falando com o pastor Éder, que tudo consiste, porque todos nós somos mestres, então tudo consiste no ensino. Tudo consiste no ensino. Jesus chama 12 discípulos para ensinar eles. Só isso. Ele disse, agora vocês vão ensinar outros. Sabe? Então, é isso, consiste tudo no ensino. E Jesus disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Então, pare um pouquinho para você pensar. Ele está dizendo que a vida eterna é conhecer a Deus. E à medida que você conhece a Deus, mais você o admira, mais você o ama, e mais você percebe, sabe, porque é importante conhecer a Deus. Meus irmãos, então, o texto diz que não suportarão a sã doutrina. Vamos para um outro texto, 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, quando o apóstolo Pedro também vai falar sobre dons, chamada de Deus, vocação. Aí ele fala aqui, ó, no versículo de número 7 em diante. Vamos lá, 1 de Pedro 4, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo.
Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, aqui entra o mestre, ó. Se alguém fala, ó, fale de acordo com os oráculos de Deus. O que é falar de acordo com os oráculos? Oráculos é a palavra. Ele está dizendo, fale de acordo com a palavra. O que ele quer dizer? Não fale o que a palavra não diz. Não faça exegese. Exegese é quando você descobre o que o texto diz. Exegese é quando você põe no texto o que não tem. Então ele está dizendo, você não deve fazer exegese.